ligado que eu só faço o que eu marco hoje, né? Se marcar pra mim, eu não faço. Ó, pessoal, a ideia do podcast é vocês contarem a história. Eu vou entrevistar ele. Você vai entrevistar ele? Mas só pra você ter uma ideia. Eu vou entrevistar ele agora, relaxa. Eu tô com medo. Eu já planejei tudo. Deixa. Sou nível 5 alto. Você vai explicar o que pra mim do 5 alto? Só dela, viu? Aí Não. a gente colocou a arte. Eu achei bem invertido, do Carlos é de 2 Eu sou 5 alto, cara. Deixa que eu já pensei em tudo. Você falou, vamos fazer um podcast? Eu fiquei, tá, já pensei no podcast, deixa comigo. Vai ser de frente com o Carlão. Uma palavra. Vai. Então, pessoal, bota a música aí. Vocês escutam? Boa tarde, pessoal. Começando aqui o podcast de frente com o Carlão. E hoje minha convidada é a doutora Heloíse Dalago. Dá lá. Eu E... falo pra todo mundo que eu coloquei Monfrim no nome só pra ser conhecida como Monfrim, doutora Monfrim, e ele me chama de Heloísa Lago. Tá bom. Então, pessoal, vamos começar. Uma palavra. Uma palavra. Felicidade. Um barco. Um barco? Fala um barco de barco. Você acha que eu sei? Eu tô fazendo pergunta, cara. Você acha que eu sei? Interessa. Marca de barco. Um barco. Fala aí. Vai. Um barco. Fala. Não sei marca de barco. Fala, procura no Google. Uma cidade. Fala você um barco. Uma cidade. Ferrete. 440. Ele tá procurando. Nem sei se tem 440, eu vou ter um número. É isso que tem que falar, velho. É uma cidade. Uma cidade? Jales. Um cobertor. É diferente de um Carlão, pô. Igual Maria Gabriela lá. Gente, eu vou tomar café, porque eu tô ficando nervosa. Então vai. Não, pessoal, começou o podcast agora. Isso tudo vai ficar preto e branco na edição. E hoje é um podcast que o Miga quis passar o script. Eu falei que sabia, mas não sabia porra nenhuma. Nem tinha parado pra pensar no que ia fazer aqui, não. Então é pra contar a nossa história, né? Mas eu não vou contar a nossa história, eu vou falar de outra coisa. Mas eu posso contar. Eu Então... também sei. Nossa, né? Então vai. Elô, o que você atribui ao seu sucesso? Eu vou entrevistar a Elô, cara. Esse é o podcast. Eu acho que é mais interessante que a gente ficar falando da nossa história. Então, eu sou o Carlos Monfrim, cirurgião plástico e apresentador desse podcast, que não tem nome até hoje. Né? Inclusive, eu gerei vários nomes e nenhum foi aprovado pela comissão de ética da Dalago Monfrim. Então, eu, como apresentador, eu vou entrevistar hoje a doutora Heloíse Dalago, que é uma cirurgiã plástica. Ele insiste, dá lá. E eu vou fazer as perguntas para ela que eu estou entrevistando. Então, o que você atribui ao seu sucesso hoje? Primeiro, você tem sucesso? O que é sucesso pra você? Não, o que você atribui ao seu sucesso profissional hoje? Profissional. Uhum. Então vamos lá. Eu sei que você está esperando eu falar que meu sucesso Sou eu, mas tudo bem. é Tira ter eu da casado história. com alguém que fez o EM. É isso aí, Né? tira isso. Ou você quer ter sucesso, ou você faz o Eu EM. sou um no entrevistador, caso por de alguém. favor. Não, tá, então tá. Mas o meu sucesso, obviamente, você faz parte dele. Não, eu tô falando do seu Mas- sucesso individual. Assim, você, entendeu? Profissional, O seu sucesso Ou individual, profissional. pessoal. Assim, o que você atribui hoje, você... Nós não estamos falando da Lago Monfrim, estamos falando da Lago. O que você atribui o teu sucesso? Tirando o casal, tudo é óbvio. Né? O meu sucesso é o teu é o meu. não, entendi, mas Entendeu? é que assim, eu sempre soube, porque, bom, pra quem não conhece um pouquinho da nossa história, desde sempre, o meu sonho da minha vida sempre foi ser bem-sucedida profissionalmente. Eu nunca sonhei em casar, em ter filho. Esse não era meu sonho. Eu tinha vontade, mas o meu sonho era ser bem-sucedida profissionalmente. E mais do que isso, é ser realizada profissionalmente, que eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente conseguir unir essas duas questões. Mas assim, Volta que eu não prestei atenção, tava servindo café. Tô brincando, tô ouvindo. não,
Eu tô aqui tentando pensar como é que eu vou falar isso. Não, deixa eu fazer mais perguntas. Não. Você vai chegar lá até o fim, eu vou te conduzir. Mas, gente, Quando você acha que foi a virada... Não, você tá enrolando. Quando você acha que eu foi... tô divagando, eu tô... Por Nós isso vamos brigar mesmo, aqui? eu tô te ajudando. Nós vamos brigar? Quando você acha que foi a virada? Vou tomar café. Quando você acha que foi a virada, que você vivia uma vida profissional, ordinária, pro extraordinário. Assim, você fala, putz, cara, aconteceu aquilo que eu esperava ou não aconteceu até hoje aquilo que você esperava? Nós tivemos 2 viradas. É que eu não consigo falar eu só consigo falar nós. Eu também, se fosse você, eu também só ia falar nós. Assim. Uma puta que pariu. Se postar, põe no preto e branco. Puta... Não, eu não posso isso. Ó, não, sério. Gente, eu tô brincando, tá? Deixa eu tomar café. Ai, velho. Nós estamos 20 minutos aqui e eu não consegui falar. Não. Ó, vamos lá. Os meus pontos de inflexão foram 2. Tá. Inclusive, um foi muito recente. Que foi a nossa grande virada do tipo... Tá, em março. Você sabe do que eu tô falando. A gente teve uma virada logo 1 ano e meio de formado, que foi quando a gente... Foi uma reviravolta na nossa vida, a gente explodiu sem perceber. E quando a gente olhou para trás, a gente estava com 2 filhos, uma clínica gigantesca, um monte de gente dependendo da gente, com um volume bizarro de pacientes, e a gente não se deu conta que a gente estava tendo um sucesso, não, mas um reconhecimento fora dali. Mas essa não foi a grande virada para mim. A grande virada para mim foi em março desse ano. Será que eu vou chorar? Tô com vontade, vai tá. Vai lá, continua. Ah, eu vou chorar. Então, é pra isso que eu tô aqui, né, cara? Eu sou um bom entrevistador. Tá, Fazer tá. Vai ter que cortar Foi isso. março esse ano quando o Bacalinha entrou na equipe, né? Que deu uma emoção Não. muito grande pra equipe. Não, o Barca foi uma surpresa muito boa pra nós também. Eu não acho, mas tudo bem. Não, Cada um foi tem a sim. sua opinião, né? Foi sim, porque eu achei que ele nem ia ficar, O Baca tá ali. e agora ele quer ir embora. Na verdade, ninguém quis, na verdade. Ele tentou não ficar. Mas aí não teve outra opção, né? Só a Não, gente abrir os braços. Foi uma né? surpresa muito boa. Eu achei que ele ia ficar, assim como a Japa, Dermato, achei que ele Vai, ia continua. ficar, O mas seu enfim. segundo ponto de inflexão. ali, Foi você acha em que março que assim, a gente começou a ser reconhecido, de certa forma, no nosso trabalho, pelos pacientes, por alguns cirurgiões. A gente lançou o nosso curso e foi super bem visto o nosso curso, todo mundo mandou bons feedbacks, tiveram bons retornos, tanto financeiramente quanto pessoalmente. Só que o que aconteceu em março foi que assim, a gente entrou numa luta frenética de trabalho porque a gente viu que não existia limite. Que a gente estava bem, que a gente tinha volume de pacientes, que a gente podia cobrar bem, porque a gente estava oferecendo muito bem, muito para os pacientes. E só que a gente tinha aquela questão, quando a gente começa a cobrar bem, a gente tinha medo. A gente tinha medo do dia que a gente não trabalhava, porque aquele dinheiro não entrava naquele dia. E a gente nunca ligou para dinheiro, porque eu sempre gostei do dinheiro, só que sempre gostei do dinheiro na conta do banco, na minha mão. Porque eu não ligo, eu não gosto. Eu não sou de gastar, do número. Me dá segurança. O Mercado Livre Isso sabe é uma que ela história. não é de gastar, mas eu não poderia falar isso porque eu sou só entrevistador. O Mercado Livre tá sabendo que ela não tá gastando. Não, eu não sou. Eu não ligo. Se eu não tiver o dinheiro, para mim o que me dói é eu pensar que eu não tenho a segurança. A segurança do meu pai, que sempre foi assim, e para mim sempre foi um motivo de muito orgulho, um exemplo. Mas isso me fazia sofrer, porque se eu não ligo para dinheiro, para que trabalhar? Para que ter dinheiro? Para que dinheiro? Dinheiro. O dinheiro entrando e a gente viu que a gente não tinha muito o que fazer, porque a gente nunca usou esse dinheiro. Os filhos crescendo, a gente não percebeu. E o que aconteceu em março de 2022 foi que a gente, enfim, separou 15 dias para passar o carnaval com os amigos. Lembra? E a gente, poxa, 15 dias num carnaval? A gente ia ficar 7 dias no carnaval, 7 dias sem trabalhar, 15 dias sem receber, aquele negócio, aquelas contas que a gente faz na cabeça. E você falou pra mim, Elô, foda-se, vamos, a gente precisa fazer isso. É aquelas contas que ela faz na cabeça, porque eu não faço contas nenhuma. Na minha cabeça tem um quadro branco ali que eu não penso em nada mesmo. O homem consegue, isso, mulher não consegue. Mas eu não tenho essas contas. Mas eu estou perguntando porque eu sou entrevistador, não tenho que falar nada. Continua. Aí, a gente foi, e quando fechou o mês, a Cláudia chegou pra gente e falou assim, você sabe quanto faturou a clínica de vocês?
X. Parecia que a gente não tinha viajado. Parecia que a gente tinha trabalhado igual a gente sempre trabalhou. E aí eu percebi que pra gente não fazia diferença quanto entrava. Então, assim, por que virou a chave? Porque nesse momento a gente entendeu que a gente nunca trabalhou pro dinheiro. E eu achava que eu trabalhava porque eu queria aquele dinheiro, mas na verdade eu não tinha utilidade para ele. E aí foi quando a gente resolveu que a gente ia dar mais atenção para a nossa vida pessoal. Eu tenho que falar como se fosse para a minha vida pessoal, com meu marido. O agente, né? É eu, porque até agora, pra você ver como que é legal isso, né? A minha visão é completamente diferente. Nós somos um casal, nós trabalhamos juntos. E, cara, eu não tive esse ponto de inflexão em março. Nossa, eu tive total. Eu comecei a vida pensando exatamente assim. Eu nunca fiz conta. Eu nunca me importei se era 10, 100, 200 no final do mês. Mas nunca. Nunca e nunca vou. Né? As coisas sempre deram certo. O que é dar certo? Certo é se adaptar à situação que você está. Não é forçar a situação que você não está. Por isso que sempre deu certo. Se eu tinha 10, eu via com 8. Se eu tinha 12, eu via com 10. Simples assim. Por isso que sempre deu certo. Né? Então, pra você ver como é legal. Eu quis entrevistar ela porque eu talvez tivesse quase certeza que são duas visões completamente diferentes da nossa história. Né? Mas como eu sou entrevistador hoje, ela ainda vai ter a oportunidade. Ele é entrevistador, mas ele tá falando com vocês. Vocês perceberam? Eu tô falando com todo mundo, mundo, eu tô aqui, cara. E ele tá falando com vocês. Eu tô falando com todo mundo. Não, então, o que eu acho é que, assim, eu sou uma pessoa completamente executora. Todo mundo já sabe, né? E eu sou completamente ansiosa. Então, voltando na história do sucesso, onde eu acredito que a minha vida deu certo e continua dando e vai dar ainda mais. Porque eu sou uma pessoa que não deixa as coisas para fazer depois. Eu penso um negócio ali, eu faço. Você pensa, eu faço. A Lari tá pensando, o Mica tá pensando. Não, o Mica não pensa, mas tudo bem. A gente continua. A Lari pensa. Ok. O Baca pensa. Baca pensa. Aí eu faço. Okay. Então, assim, o Bruno ainda não passou nada. Mas o Bruno pensa. Eu sou uma pessoa disciplinada. Organizada, mais ou menos. Mas sou disciplinada. Então é isso. O meu ponto de inflexão acho que foi em março. Então foram 5 anos depois de formada, né? Que foi quando eu percebi que eu não ligo para o dinheiro como eu achava que eu ligava. Pode ser uma interpretação. Pode ser. Mas não, é muito interessante não essa sofro. visão. Eu não sofro. Mas como eu sofria. O meu medo. É porque tua segurança está garantida. Não é que você. Não, eu acho não estava garantido em março. Um muito legal. Não estava garantido em março, concorda? Não estava garantido. Pra mim já sempre É porque você sempre pensou. Você é um 5 alto. Tô pensando aqui 62 anos, na verdade. Cara, não vamos terminar esse podcast, vai dar. O Frederico Porto, você acabou com a vida dela. E quando ele foi. Sabe qual foi o pior do Frederico Porto? Eu espero que ele escute a gente aqui. Foi que eu falei assim, brincando. Eu falei assim, porque eu devo ser um 2, médio. Ele ficou quieto. Eu falei, ai, cara, não acredito que eu fiz isso. Eu falei, cara, eu acho que eu sou um 3. Ele falou, imagina, você é um 5 alto. Não, eu tô achando muito legal esse podcast. E, assim, você, hoje, então você teve o ponto de inflexão em março, quando você trabalhou pouco, tô falando você porque eu tô fingindo que eu não tô. Você trabalhou menos do que você imaginava e mesmo assim teve a segurança de ter tido uma lucratividade na sua empresa, um superávit que desse uma manutenção de uma vida segura para você em relação financeira. E aí que você aliviou. Falou, poxa, eu trabalhei metade de um mês e mesmo assim, me deu um lucro grande que dá, inclusive, para eu guardar e investir em outras coisas. E isso que te deixou aliviado e seguro em relação... aconteceu o que eu queria. Ou não? Talvez, mas aí eu percebi que depois, que independente do quanto sobra, não é isso que me motiva mais. Isso já te motivou antes, o que mudou foi em março. Você acha que você trabalhava antes pelo dinheiro? Não acho. Mas eu sempre quis o dinheiro na minha conta. Mas eu não acho que o que fazia eu levantar de manhã era isso.
Mesmo porque pra mim não me trazia felicidade. Eu estar super rica, cheia de dinheiro, com todo mundo aqui ganhando mal, ou com um paciente infeliz, insatisfeita. Então, assim, essa não era a grande motivação da minha vida. Mas o fato de eu me sentir, a minha realização profissional era muito mais importante, que foi algo que eu discuti esses dias. Deixa pro podcast, senão eu choro. Comigo? Não, realização profissional mesmo. É. E hoje você considera que você tem uma realização profissional? Considero. Por quê? Eu tô falando com o entrevistador, não tô querendo com o marido, não. Por que você Por acha? que eu quero chorar? Eu faço isso com as pessoas no podcast. Todo mundo chorou aqui. Você O tá Baca chorando chorou. também? Eu não. Você chorou, Maca? O Baca chorou. Quando é que pariu, Maca? O Baca chorou igual uma criancinha no podcast. E por que você se considera hoje profissionalmente realizado? Por quê? Porque eu sei que eu consigo me importar com as pessoas de uma forma genuína, entendeu? Com as pessoas com qual você trabalha. Não, com os pacientes. Com os pacientes. É. Hoje, olha só, tô parecendo a tua mãe, que fala e chora. É porque Meu ela tem... Deus. É isso aí. Eu faço isso. Ela, entendeu? Deixa comigo. Eu também faço, então. Porque ela chora comigo. Não, ela chora porque você é casada comigo. Ó, Vai ter que cortar um monte esse podcast. vai. Vai. Por que hoje você... E pra você... E você provavelmente não sabia que a sua realização pessoal, profissional, seria se importar com outras pessoas, né? No início, Não. talvez. Acho que não. Não, né? Você descobriu que se importar... Eu sempre fui muito técnica, né? Assim, eu sempre sabia dos meus objetivos. Eu traçava minhas metas e eu conquistava e eu pensava na próxima. E suas Eu metas conquistava, até sempre então... foi. Sempre foi assim, as suas metas até então, elas eram... Você acha que eram mais realizações filosóficas e espirituais de Não. crescimento ou financeiras e concretas? Não Tipo, financeiras nem carro, casa, filosóficas. dinheiro, vou bater tanto, quero tanto. Não Ou em isso. quantidade de trabalho. Não. Eu só queria ter uma vida boa, estável. Eu queria ter a vida da minha mãe, entendeu? Não, então, mas eu tô querendo dizer assim, a nunca vida da foi sua mãe... filosófica, porque eu sempre, quando eu pensava em cirurgia plástica, eu não pensava em ajudar ninguém. Eu pensava assim, eu sou uma pessoa detalhista, eu gosto de estética, eu quero poder mudar o corpo da pessoa. Eu fiz cirurgia plástica, eu fui muito feliz com as minhas cirurgias, é isso que eu quero fazer. Não tinha questão filosófica. Não tinha financeiro. Não, nunca teve. Tá. Financeiro assim, lógico, não quero passar fome, eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha vida estável. Nunca tive, eu quero aposentar com 40 anos, quero ter minha vida financeira estável com 40. Não, nunca tive isso. É que as coisas foram tomando uma proporção que eu falei, cara, dá pra fazer um negócio mais, dá pra ganhar bem e dá pra eu ter uma estabilidade muito antes sem precisar do meu trabalho. Foi aí a coisa foi surtando. Foi aí que eu não sei em que momento que as coisas foram saindo um pouco do controle pra mim. Que eu falei, olha, alguma vez na medicina alguém falou pra você que você ia ser rico sendo médico? Eu sempre soube que não. Eu tenho minha mãe. Ninguém vai ser rico sendo médico. Meu pai falava isso pra mim. Ele falava assim, pelo menos, eu sei que você não vai ser rica. Meu pai falava. Eu sei que você nunca vai ser rica, só que pelo menos fome você não vai passar. Então, pra mim, era isso. Eu não queria passar fome, eu não queria depender de ninguém, queria ser autônoma, ter minha vidinha, e é isso. E ter minha estabilidade. Meu negócio sempre foi estabilidade, nunca foi dinheiro. Eu não ligo pra luxo, até hoje eu não ligo, nunca vou ligar, porque é uma coisa que pra mim não faz sentido pra mim. E eu só queria ter minha estabilidade, entendeu? E aí, quando o negócio foi crescendo, eu falei, cara, dá pra ter uma estabilidade sem precisar trabalhar. Então, vamos construir isso. E foi, tanto é que a gente fez, o que eu fiz com o dinheiro? Todo o dinheiro que foi entrando. A gente foi só investindo no nosso negócio e investindo em uma estabilidade e uma renda fixa lá pra frente. Então, é isso. Eu pensava como todos os médicos pensam, sempre foi assim. Vou trabalhar a vida inteira, vou ter... Aí, quando eu vi que dava pra gente depender, não depender mais disso... E você viu isso em março? Que você... Não, acha que teve? vi isso muito antes. Tá. Mas por que março foi o negócio assim? Porque, assim, pra mim... É que- Eu comecei a ver que eu comecei a ver que eu já não estava tão feliz assim. Porque a gente estava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro.
Só que a gente não tinha sábado, a gente não tinha domingo, os filhos estavam crescendo e a gente não estava tendo muito sentido, a gente já não viajava mais. E aí, quando chegou março, que foi quando a gente resolveu, não, vamos dar uma parada e ver qual é, que a gente não conseguia fazer, eu não conseguia fazer isso. Nós não conseguimos, nós, minha família. Quando a gente resolveu dar essa parada e viu que não mudou em nada, que pra gente não mudou em nada. Não é que a gente ganhou igual, não, a gente ganhou menos. Só que assim, eu vi que ia menos, pra gente não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque a gente tá tudo bem. E aí foi março. Março pra mim foi uma super virada. Porque aí o que eu fiz? Começamos a olhar mais todos os cursos que a gente começou a se convidar para dar fora do Maringá. E dando esses cursos, a gente ficaria mais fora, trabalharia menos. E continuamos seguindo. Lembra que a gente falava, mas será que a gente vai nesse curso, vai nesse congresso? Eles convidaram a gente para ir, vamos ou não vamos? Porque daí, esse mês a gente já foi no outro curso, foi no outro congresso. Nesse ano, a gente não pensou mais em nada. Vamos fazer tudo isso. E foi. E aí a gente começou a perceber que quando a gente começou a parar de fazer cirurgia, a diminuir volume, a cabeça do meu marido explodiu de ideias. Meu marido, Carlos. E o que o Carlos faz quando ele explode de ideias? Bosta nenhuma. Por quê? Porque ele tem ideia, e a ideia fica lá, devagar. Ele vai soltando. E aí que eu me enxerguei que eu seria uma pessoa que talvez pudesse pegar suas ideias e catando um pouquinho que você jogava ali e fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, para mim, esse ano foi muito bom, porque começou a mudar em março, que a gente abriu muito para que as pessoas pudessem nos convidar ainda mais para sair daqui da cidade e ir para os outros cursos. E aí, daí surgiram os cursos, aí veio a plataforma, aí veio o curso online, aí o livro, aí eu tive tempo para ler mais os meus livros, estudar ainda mais. E eu vi que eu gosto de fazer isso também. Eu gosto de fazer isso também. Eu sempre disse que eu acho que o grande sonho da minha vida seria eu usar tudo que eu leio, porque eu adoro ler, você sabe? Tudo que eu leio, eu falava, como é que eu consigo ganhar dinheiro lendo? Onde que eu consigo? Porque meu sonho era ser aquelas pessoas que comentam o livro dos outros, sabe? Dá seu livro, deixa eu ler para eu comentar. Sabe quando você quer ser paga por um negócio que você ama fazer? Eu queria ser pago para ficar na praia. Eu não consegui. Então, eu queria ser paga para fazer alguma coisa com meus livros. E eu percebi que dá pra gente fazer isso. Entendeu? E aí, é isso. E aí hoje, por que eu tô realizada? Porque a gente consegue fazer o que a gente mais ama, que é cuidar das nossas pacientes, com mais qualidade ainda, oferecer muito mais, porque a gente não vai fazer isso 20 dias por semana. A gente vai fazer isso. Não tem 20 dias na semana. 20 dias no mês. Acho que não vai. Tá. E assim, se você conseguisse olhar para o passado, pro seu passado nos últimos 6 anos, né, que foi 7 anos aí, na trajetória da cirurgia plástica, que muitos consideram uma trajetória astronômica, ter quase 7 anos de trabalho em cirurgia plástica com o reconhecimento que você tem, né? Eu, pessoalmente, não acho astronômico, porque hoje as coisas são assim, né? Não se demora mais 30 anos para ter uma expertise, para ser master em alguma coisa. Hoje a questão da divulgação do conhecimento é tão ampla e rápida que são 2 a 4 anos você consegue sim estar no mesmo nível de quem tem 10 mil horas, né? Claro que o tempo de voo ele traz experiências a mais, mas eu não acho hoje que uma carreira muito longa quer dizer melhor, né? Uma carreira melhor. Então, eu acho normal esse crescimento, mas é uma questão pessoal, mas todo mundo acha astronômico, pô, como é que assim uma cirurgiã em Maringá, né, quer dizer, uma cidade interior, conseguiu em 6 anos ser reconhecida em nível internacional, né? E o que você voltando para o passado, você consegue dividir
a sua carreira em etapas, tipo assim, nos 2 primeiros anos meu foco era isso, então eu olho minha vida nessa parte, eu classificaria ela como preparação. E aí, dos 2 anos para frente, eu acho que foi mão na massa, e depois foi estratégia, ou sei lá, Claro que entendeu? sim. Você consegue? Quer dizer, acho que sim. Eu acho que a gente teve 1 ano e meio que a gente tinha um grande diferencial que a gente fala, inclusive para todo mundo que está começando, qualquer carreira, que, obviamente, quando você entra para o mercado de trabalho, você tem várias desvantagens, que é o fato de você não ter experiência, você não tem um serviço para mostrar, para fazer marketing, você não tem paciente, você não tem cliente, enfim. Mas você tem uma coisa que a gente aproveitou muito bem, que foi o tempo. Você tinha consciência disso na época? A gente tinha. A gente tinha. 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 A gente ia para o consultório, a gente ficava no consultório, eu e Rita Capelato, tomando café. E a gente acordava de manhã, o meu marido colocava o terno, ia fazer compra de terno para fingir que já estava trabalhando. Então a gente já foi atraindo, entendendo que a gente precisava usar o nosso tempo a nosso favor. A paciente que entrava em contato com a gente, passava em consultório, na consulta, no dia seguinte era mensagem, tá tudo bem, como é que você tá? Aceitou fazer cirurgia com a gente dava todo atendimento, a gente não tinha ninguém para fazer isso por nós, a gente fazia tudo que a gente faz hoje, só que sozinho. Então a gente usou o nosso tempo para fazer o nosso marketing também, que lá daquela época a gente já investiu no Instagram. E sem entender muito de Instagram, a gente foi fazendo, que foi quando a gente cresceu no Instagram, foi bem no começo. Em relação ao Instagram, qual o grau de importância que você dá para a sua profissão, que teve de importância em relação ao teu sucesso hoje? Muita importância. 0 a 10. 8. Eu daria 10. Mas assim, só não é 10, porque o Instagram sozinho também a gente não conseguiria ter sucesso, não teria convertido. Porque o Instagram ele valida muito, mas se você não for aquela pessoa do Instagram, se você não for a mesma pessoa, você vai ser uma mentira, você vai gerar frustrações. Então, assim, a gente deve muito ao Instagram, porque a gente pegou bem no começo, e a gente sabe que muitos pacientes vieram por lá, só que a gente conseguiu, graças a Deus, evitar essas frustrações, porque a gente sempre foi o que a gente é, né? Tanto na rede social, como tanto aqui, a minha rede social do Carlos sempre foi separada, justamente porque cada um tem um perfil diferente, um arquétipo diferente, e a gente não poderia misturar essas coisas. E né? voltando em relação à sua carreira, você acha então, você tem quase 7 anos de carreira em cirurgia plástica, em Maringá, você consegue dividir ela em 3 etapas? 1 ano e meio, que foi o tempo que a gente usou o tempo a nosso favor e que a gente pensou nas estratégias de o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer quando a gente explodir. Tanto é que antes de explodir, a gente começou a reformar uma clínica de 300 metros. E a gente não tinha público para isso. Então, desde lá do começo, a gente usou o nosso tempo para pensar nas estratégias de como a gente ia, do que a gente ia fazer quando a gente explodisse. Você tinha consciência disso na época? Assim, eu estou fazendo uma estratégia para quando eu explodir. Eu lembro. Ou foi uma visão retroversão? Assim, Foi você uma... passou, depois olhou e falou, fiz certo. Pode ter sido, mas eu lembro muito bem que um dia você falou assim, meu marido um dia falou assim para mim, Elô, nós estamos crescendo nessa clínica, para que a gente vai fazer isso? Nada está impedindo a gente de crescer. Aí eu falei assim, mas eu acho que a gente precisa oferecer mais. E eu acho que o nosso paciente, quando ele vem procurar a gente de fora, ele quer ver isso aqui. E a gente foi, a gente não tinha dinheiro, vamos fazer empréstimo? Vamos fazer empréstimo. Quanto que a gente precisa? De X. Então tá, quanto eu tenho que pagar? Tal dia. Aí vinha lá, o paciente fechava uma clínica de 28 metros. Né? Uma portinha, sala, uma salinha. É menor que essa sala. Claro que a gente fez a vida, mas será que a gente teria conseguido tomar toda essa proporção? Não. Né? Então, assim, quando a gente decidiu ir para essa clínica, meu pai foi contra, meu marido. Aí eu falei, você, pai, você não foi contra, mas ao mesmo tempo você não foi a favor. Né? Foi uma coisa que eu falei, vamos fazer. Se não der certo. Até que um dia o Carlos falou assim, vamos fazer. Também se não der certo, a gente volta lá, pra salinha. Aí eu falei, beleza, vamos embora. E foi, a gente mudou, explodiu. Foi assim, foi um negócio.
Não sei se uma coisa chama a outra, se é questão de energia ou se porque foi coincidência, mas as coisas foram caminhando dessa forma. Então, foi uma estratégia, talvez não foi uma estratégia tão bem pensada, assim, tipo, nós vamos explodir. Mas eu sabia que a gente precisa estar preparado para isso. Porque quando a gente se mostrava no Instagram, por que eu me incomodava um pouco? Como a gente era uma rede social muito... a gente tinha uma visibilidade grande na época, né, que ninguém usava Instagram, as pacientes vinham, eu falava, gente, elas estão vindo, e elas estão vindo numa clínica que as cadeirinhas são tudo de plástico, é bonitinho, mas assim, nós não temos secretária. E aí, será que elas vão se frustrar? 1 ano e meio. Aí eu tô com frio. Por isso que eu sento ali, né? Porque eu sento ali. Mas deixa eu falar por quê, porque eu acabei de fazer uma harmonização, tô toda cheia de pelota aqui, e desse Então, lado eu tô... continuando. E aí você explodiu. Né? Aí foi mão na massa. E aí foi trabalho. Aí foi mão na massa. Trabalho sem muito planejamento, né? Exato. Provavelmente. É. Né? Provavelmente. É. E ficou mais ou menos 1 ano e meio. Né? Acho que mais, né? E eu nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, assim, o que você daria um título, assim, para a tua profissão? Dá você. Qual que é o título que você está pensando aí? Porque eu não sei. Não, eu tô perguntando sem nada. Eu quero saber o que você pensa da vida, entendeu? Na verdade, até março foi a nossa vida frenética que na verdade foi uma realização muito grande pra gente. Porque quando a gente se forma, qual que é o nosso sonho, Baca? É ter muito paciente. O sonho do Baca ele não pode falar em voz alta aqui, porque... Mas finge que é esse. Não, qual que é o sonho de qualquer cirurgião? Não, o sonho do Baca não dá, porque isso aí vão prender ele aqui. É. Não tem problema, ninguém vai processar o Baca. O sonho de qualquer cirurgião é ter agenda cheia, é bastante paciente, cirurgia todo dia, é gostoso ter cirurgia todo dia. Então, quando a gente atingiu isso, a gente sabia que era um sonho que a gente não poderia reclamar de nada na vida. Então, a gente só pensava nisso. Quando chegou o momento que a gente estava muito cansado, a gente parou e falou assim, poxa, mas a gente sonhava com isso aqui, como é que a gente agora vai reclamar que tem muito volume? Reclamar que está cheio de paciente? E a gente foi só vivendo, e a gente tocou no automático. Então, claro, a gente sempre prezou pela segurança, pela felicidade, a gente nunca saiu do nosso propósito. Mas chegou um ponto que a gente percebeu que a gente mesmo estava desgastado. Entende? Que foram quase 3 burnout ano passado, teu? Eu acho que eu já acostumei a viver no burnout, na verdade. Eu não sei, acho Não, que... burnout é uma coisa muito séria. Burnout é uma coisa muito séria. As pessoas usam burnout, mas não, o burnout falta de é realização, a sensação mental. de não realização. Né? Mas não é só de isso. despersonalização, de beleza, whatever. Né? Você nunca teve a despersonalização. Então, na verdade, eu acho que uma das coisas que fez você segurar o burnout foi que você sempre viveu na compaixão, você sempre fez tudo pelos outros. Na verdade, isso aí é quando você for me entrevistar, mas Não, mas eu já tô falando porque foi uma das coisas que, pra mim, foram muito O que me importantes. segurou foi meu compromisso. Eu falei que o que me segurou realmente foi o meu compromisso com todo mundo, que eu ia fazer até meus 40 anos. Por isso que eu tenho falado pra todo mundo, vocês estão correndo risco. Porque se eu tiver um burnout, eu não vou... foi meu compromisso com todo mundo. Você tem o maior antídoto da sua vida. Você não vai ter burnout. Então, mas é meu compromisso com todo mundo dessa clínica. Né? E agora, na verdade, e sempre foi com os pacientes, né? Por um motivo óbvio. Mesmo antes, quando eu fazia PSF, isso é uma questão mais filosófica do que tudo, mas isso aí é quando você for me entrevistar. Em relação à sua... E a terceira fase da vida que passou, a mão na massa, que começou em março, e que, na verdade, eu acho que ela se solidificou depois da terapia do Lucas. Tá, foi agora, né? Que foi agora. E em relação à sua vida profissional, né? O que você acha mais difícil na sua profissão? O que é mais difícil? Você acorda e fala, putz, é difícil isso. Mais difícil é que você não consegue
a felicidade de todo mundo 100% o tempo todo. E você E você se se culpa. machuca. Sim. Acho que é mais difícil. Mais difícil é lidar com a frustração do seu paciente, por exemplo. Da sua incapacidade de deixar ele plenamente feliz. Seria isso? Acho que é mais a frustração do paciente. A frustração. Tem uma grande diferença entre a frustração e a busca da perfeição. Não é? E A busca da perfeição é uma coisa que me incomoda. Porque isso eu consigo lidar melhor. Entendeu? Porque eu sei que ela é inatingível. Só que o que me incomoda é se eu não conseguir mostrar pra ela isso antes. Que ela não ia atingir a perfeição. Por isso que hoje, o que acontece? Talvez seja até... Acho que todo mundo passa por isso. No começo a gente não fala tanto sobre isso. Às vezes, por medo de não fechar a cirurgia, a gente acha que a paciente vai ficar feliz porque a gente ficaria. Não tem como você saber. Então, hoje, ó, o que eu falei para as pacientes? Eu falei para a paciente anteontem que eu atendi. Eu falei, vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar da sua vida, vai fazer suas coisas, porque não adianta, não vai melhorar a celulite. O que eu falava até um tempo atrás? Eu achava que eu conseguia melhorar a celulite. Eu fazia o Renuvo, eu achava que melhorava. E eu, às vezes, olhava no resultado e falava, gente, melhorou. Só que a paciente nunca viu, porque melhorar para ela não é melhorar, é assim, melhor resolver. assumir, né? Melhor assumir. E é assim, agora é mais fácil para mim. Eu lido melhor com isso. Por quê? Porque a frustração é algo que machuca muito. Porque você não consegue tirar a frustração do outro. Porque o resto você consegue resolver muita coisa, mas tirar a frustração. Você pegar aquela paciente e falar, poxa, mas... Aí tem os pacientes que vêm conversar, que falam assim, eu esperava mais. Você fala assim, poxa, o que eu posso fazer? Porque pra mim tá ótimo, não adianta. Principalmente quando tá bom pra gente. Eu acho que o que mais machuca, o que mais dói, o mais difícil é isso hoje. E é por isso que hoje, pra mim, eu ter menos pacientes, se eu conseguir conversar melhor com ela, preparar melhor, entender se a gente vai conseguir atingir aquele resultado ou não, sabe? A cirurgia funcional, pra mim, tá sendo uma coisa muito legal. Você sabe que eu sou a louca da vitamina D. Mas por causa disso. Porque hoje eu falo, não adianta, a cirurgia plástica não vai resolver a tua vida. Não vai. A vitamina D. Não. Você acha que a vitamina D pode acabar com a pobreza no mundo? Cara, talvez. Ficou maluca da vitamina D. Mas não Eu tô tendo que tomar sol meio-dia. As meninas deixaram 2 semanas eu sem minha vitamina D, herpes. Eu não tenho herpes há 5 anos. Eu tenho herpes de 2 meses, cara. Não tive. Até tomar vitamina D. Não, mas você entende? Então, hoje, eu tenho esse entendimento da paciente como um todo, não só de uma cirurgia, de um corte de costura, de um tira, põe aqui, não sei o que lá. Isso pra mim tá muito mais legal. Então, em relação ao seu trabalho, né, porque o seu trabalho hoje, ele tem 2 vertentes, né? A vertente operacional, você como leigo de cirurgião plástico, e como administrativo, tá lá no fim da empresa, né? Empresa de cirurgia plástica e estética, que tem Poder Mar, tem spa, tem um monte de coisa, está crescendo. E você se sente mais realizado, assim, que você acha que você gosta, assim, você gosta mais da parte operacional, centro cirúrgico e tal, que é por exemplo, o flow, ou na parte administrativa, estratégica, ou os dois, assim, você fala, cara, pra mim os dois, eu não faria nenhum outro. Eu não consigo separar. Mas eu jamais seria tão realizada se eu não pudesse me envolver no estratégico e no operacional. Se eu não pudesse descer e estar junto com as meninas, se eu não pudesse descer e trazer a estratégia para minha clínica. Porque não dá para separar. Não sei. Se você tivesse hoje, tem que fazer uma escolha. Ou você vai operar, ou você vai administrar. Vou administrar. Eu vou. Sabe o que acontece? Eu sei que... a gente tem conhecimento disso. Nós temos inúmeros cirurgiões que a gente conhece, que são muito bons, que vêm nos cursos, faz de tudo. E eles não têm uma pessoa, um Rodrigo Leles, para estar lá atrás, tocando, porque hoje em dia é mais do que necessário
Antigamente, lá, sei lá, 60 anos atrás, não era. 60 anos, coitado. Mas não era tão necessário. A concorrência era menor, não tinha muita escolha, eles já eram semideuses. Hoje não é mais assim. Hoje, se você não se importar com o teu paciente, se você não olhar para ele como uma pessoa, você pode ser o melhor cirurgião plástico do mundo. Você não vai. Ah, então tá, é só olhar, também não é. Precisa saber fazer conta, precisa de gestão de despesa. Então, hoje, já tem, escolhe, eu fico aqui. E você teve essa visão. Tá difícil de eu entrevistar porque parece que eu tô querendo ser às vezes parcial por conhecer Elô, mas eu tô querendo aqui fazer perguntas de uma Elô que eu não conheço. Porque na verdade, você parar para entrevistar a pessoa é muito legal. Se para entrevistar a pessoa que você convive, você vai ver que vocês vivem a mesma vida. E se pedir para descrever, é uma vida completamente diferente. Minhas divisões em relação ao trabalho são completamente diferentes. Meus pontos de inflexão são completamente diferentes. Entendeu? É muito legal isso acontecendo. Então eu estou tentando fazer perguntas, aí fica difícil, como entrevistador, para não, de forma alguma, achar que eu estou querendo induzir ou por uma coisa. Estou perguntando de boa. Né? Ele pergunta assim, ó. E você... É porque Dá assim... medo, gente. É sério. E assim... Falar de olho assim... É que eu tô tentando falar de uma forma, quando é outra pessoa é muito mais fácil de entrevistar, porque pô, a outra Finge que eu pessoa... sou baca, finge que eu sou baca. Vai. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu sou baca. E assim, porque você estuda muito hoje, né, de gestão, essas paradas, né? Estudo muito inglês. Coitado de mim, cara, tem dó. Ele tem dó. Fala que você tem dó de mim. Eu tenho, cara. Ele fala que tem muita dó de você. Não, e eu vejo, assim, eu vejo por fora, né, a tua transformação como mulher, porque aí eu posso dar meu ponto de vista de quem comprou por perto, você... E é uma coisa muito interessante, inclusive, às vezes, no mundo da cirurgia feminina mesmo, assim. O mundo... Você sabe, a gente sempre falou isso, que o mundo da cirurgia é um mundo masculino, né? Eu não tô aqui para julgar se tá certo ou errado. Eu tô aqui só para observar. É um fato. Você tira foto de um congresso, você vê um monte de homem e algumas mulheres. Ponto. Você tira foto de uma banca numa mesa, você vê um monte de homem e pouca mulher. Se é justo ou injusto, eu não sei. Só tô constatando, não tô julgando. Né? Mas eu de fora, observando a tua transformação. E o que acontece, às vezes, no mundo da cirurgia plástica feminina, às vezes rola mais insegurança. Que eu percebo, não em você. Mas tem muita. Eu observo... nas mulheres cirurgiãs, assim, como elas talvez sejam minoria, não é uma coisa inconsciente, né? Não é que elas falam assim, eu sou minoria, quero ter o salário igual, não é isso. Estou falando assim, pelo fato de órgão de segurança, e uma coisa muito interessante ao longo dos anos é que você foi ganhando um conhecimento técnico, tanto cirúrgico quanto administrativo, muito grande. E hoje você tem um comportamento completamente diferente do que você tinha no começo. E aí eu posso te falar, como alguém que te acompanha de perto, agora eu tô com vontade de chorar, que você era sempre dependente, não a mim, a qualquer pessoa. Chorar. A qualquer pessoa que chegasse perto, você se agarrava com uma dependência, que é até um negócio comum que eu vejo, não em você. Em muitas cirurgiãs, em muitas mulheres, em qualquer coisa, não sei porquê. Né? E hoje é completamente diferente, a sua postura, tudo. E eu de verdade, eu sempre achei que eu fosse culpado. Porque foi uma coisa que toda briga que a gente teve sempre jogou na minha cara, que eu era culpado disso. Mas de verdade eu sempre achei. E eu hoje vejo que não. Porque hoje você sendo independente, eu nunca tive nada a ver com isso. Era uma coisa que você criava na sua cabeça e jogava na minha cara quando te brigava. Mas o fato disso... Não é bem assim, mas não. Porque assim, eu me culpava. Eu falei, cara, o que será que eu faço pra ela se sentir menos que eu? Né? E você foi atrás de buscar áreas de conhecimento e dominar muitas áreas.
E hoje ter uma independência e uma postura, né? De uma cirurgia plástica completamente resolvida e independente. Que sabe que nada pode dar errado para você. Que você não depende de ninguém. Você não depende de nada. Hoje, cara, você não precisa ter mais ninguém. Entendeu? E isso é uma coisa notória. E foi uma busca que eu fiquei olhando de perto. De longe, tipo, olhando de perto, fingindo que não estava vendo. Então, assim, olhando de longe. Sem me atrever. Sem interferir. Numa guinada de estudo que você deu. Inclusive na qualidade dos livros que você lê. E aí foi até uma coisa que a gente discutia antes. Falei assim, cara, que adianta ler 30 livros de romance no ano? O que isso vai te transformar? Tecnicamente, isso que vai te transformar. Você lembra quando foi que você falou isso? Eu lembro. E assim, hoje voltando no tempo, na época eu tinha consciência disso. Eu me sentia culpado, mas hoje eu não me vejo culpado. Porque eu vejo um padrão disso, não só em você. Eu vejo um padrão de dependência às vezes, em muitas cirurgias plásticas, que não deve ser feito, não deve acontecer. É mais uma coisa, você com você mesmo, tipo crença limitante, de eu não sou capaz, porque por algum inconsciente comum, de achar que é menos, e que depende de alguma coisa, né? E eu achei muito interessante na tua trajetória, olhando de longe, que o fato de você buscar conhecimentos te transformou numa postura muito legal, assim, de independência mesmo, completa. E hoje você sabe que se amanhã só ficar você aqui, você vai tocar o barco e pronto. E vai dar certo, né? E isso mudou muito sua postura. Você dá palestra. Você dá palestra em inglês, sem saber inglês. Você entendeu? E quando é que você imaginar um negócio? Uma menina totalmente dependente, né? Porque você tem uma boa condição de vida. Seu pai te deu uma boa condição de vida. Apesar de você trabalhar pra caramba, sempre trabalhou, você nunca precisou. Você trabalhava pra juntar, pra ter o dinheiro na conta. Então, o que te deixou sempre com uma maneira... Fala assim, tá... Por mais inconsciente, mas você tenha trabalhado, você sabia que se você não trabalhasse também, você também ia estar de boa. Né? O que pode ser, de uma maneira inconsciente, que te deixe dependente. Tipo assim, pô, meu pai tá aqui provendo. Eu sabia que eu nunca ia passar fome. Muito longe disso. Né? Quem não sabe, eu de boa. Né? Eu sou quebrado. Né? Daí... Ele casou com uma mulher rica. E aí, pra ela ficar mais rica, ela me bota pra trabalhar. Né? Ela fica mais rica ainda. Rica e inteligente. Né? Daí, mas assim, de verdade, hoje você sabe que você não precisa do seu pai, você não precisa do seu marido. Né? E talvez isso, cara, pra cirurgião plástico, eu queria que esse podcast fosse visto por cirurgiãs plásticas. Né? Porque talvez seja um inconsciente comum das cirurgiãs plásticas de talvez se sentirem dependentes de algo, tá? É um padrão que hoje, com uma cognição um pouco mais alta pela idade, eu voltando no passado, um pouco mais alto, tipo 5, né? Assim, eu voltando, eu percebia isso de alguma forma sem poder me expressar desde a residência, cara. O padrão de comportamento feminino por ser um ambiente mais masculino. E você conseguiu romper muito isso nos últimos anos. Você ficando segura e deixa comigo que eu resolvo e resolvendo num universo extremamente masculino, sabe? Não, eu falo isso de uma forma que eu sou zero em relação ao machista, sou apenas observacional, tanto é que eu falo uma coisa assim, é totalmente frio, né? Porque se eu tivesse algum pudor em relação a homem e mulher no mercado de trabalho, eu nem falaria nada. Porque quando você acha que o cara é um merda, você não fala pra ele, você é um bosta. Né? Você fala, porque ele realmente é, então eu vou ficar quieto. Né? Então, se eu realmente achasse que fosse uma coisa em relação a machista, essas coisas, eu nem teria tocado nesse assunto. Se eu concordasse. Ou se eu estou fazendo um negócio observacional. Julgar é outra coisa. E eu acho que existem, sim, excelentes cirurgias plásticas, mas o que eu acho mesmo é que você ajudou
em você a romper muitas barreiras de limitação que você nem sabia, né? E eu fui acompanhando isso e achei sensacional. Sensacional, assim, sensacional. Existem excelentes cirurgiãs plásticas e elas não se acham excelentes cirurgiãs plásticas. E qualquer homem que faz 2 pontos bonitos, o cara acha que ele é o foda. Já reparou? Sim. Nesse né? Tipo o Baca. Né? Não, o Baca. Não, você pega esses cirurgiões que, pô, são bons, mas o cara acha que ele é o deus grego. E mulheres excelentes que estão ali. Eu não sei, eu tenho um grupo de mulheres cirurgiãs plásticas que saiu de um grupo grande de cirurgiões plásticos e que, na verdade, começou com essa ideia de se sentir um pouquinho diminuídas. Quando elas postavam alguma foto de algum resultado e queriam uma ajuda, algum caso que não ficou tão bom, uma complicação, elas se sentiam diminuídas. Então, assim, já existe esse preconceito na cabeça da gente. Das mulheres. Já existe, porque, assim, é uma insegurança, aquela questão, será que os pacientes preferem operar com mulher ou com homem? Será que o homem passa a ideia de que ele é mais forte? Porque eu já vi homens falando que mulher não consegue fazer lipo porque ela não tem estrutura física para fazer lipo. E isso é falado abertamente no meio masculino. E pra mulher, falou, como assim? Pessoal, Bacarinho, você é cirurgião plástico, a mulher falou, o Baca fica falando isso aí. Mas é certo, o homem fala isso, então você tá me ouvindo, isso é muito comentado no meio masculino, o cirurgião plástico fala isso. Então, assim, acho que a mulher não tem capacidade física para fazer uma cirurgia um pouco maior. E aí tem esse comentário, aí se uma mulher vai lá e posta um resultado, o homem sempre vai achar que talvez se tivesse feito tinha ficado melhor. Isso existe. Então, não existe, cara. Não, eu já ouvi. Existe internamente. Não, eu já ouvi falar. Então a mulher vai se diminuindo, entendeu? Ela se diminui, ela não acredita nela. E esse grupo que eu tô, se você ver esses resultados, eu já te mostrei algum. Já. Você não acredita. Olha, tudo uma merda. Mas... Mentira, gente. Eu falo, gente, mostra o que vocês estão fazendo, mostra. É mentira, cara. Não, então, hoje tem grandes mas a mulher realmente tem essa questão. E outra, a mulher tem uma grande desvantagem, né? O fato dela engravidar. É uma desvantagem muito grande. Porque, assim, pra mim, não mudou tanto porque eu tinha você. Profissional, pessoal. Nós estamos falando de sem sentimentos, exatamente a profissão. Não, tô falando profissionalmente. A mulher cirurgiã plástica, ela começa... Porque, assim, a gente termina tudo com 30 a 31. Que é quando a gente já tá... O reloginho tá passando, você fala, gente... Logo, já tem que começar a pensar em engravidar. E aí você fala... Aí toda mulher chega e fala assim... E aí, começo a trabalhar ou vou engravidar? Aí fica naquele dilema. Aí começa a trabalhar, começa bem, aí engravida. Aí gravidez. Aí tem mulher que vai bem, tem mulher que não vai. Tem mulher que passa mal, aí tem que ficar de repouso. Aí nasce nenê. Aí vai amamentar. Aí amamenta 1 ano. Aí começa a voltar. Aí quando ela começa, é do zero de novo, depois de 5 anos. Aí já dá aquele desânimo. Poxa, lá vai eu começar de novo. É muito difícil. Eu falo, pra mim, eu tô num grupo de mulheres. Essa é a dor de todas. Elas estão lá com 35, 36, 37 e ainda estão pensando quando vão engravidar. E não sai da cabeça delas, porque elas querem ter a família delas, querem ter o filho delas. Só que aí elas estão começando bem agora. E aí? Eu tinha meu marido. Tudo bem que eu fiquei 10 dias em casa. Cada gestação eu fiquei 10 dias em casa e voltei. Porque a gente sabia que a gente precisava dar continuidade no que a gente começou junto. E quem não tem, que são elas? Então, é muito difícil. A mulher e o homem, ela tem... Os comportamentos são diferentes, as cobranças são diferentes. Lógico, é muito de crença limitante, mas é muito mais difícil para a mulher sozinha. É muito mais difícil. Aí, quando ela volta, imagina, depois de 2 anos, você vê, a pandemia veio. Quando a gente voltou a operar, parecia que a gente ficou 2 anos sem operar. Falei, gente, deu até uma travada, assim, vou voltar. Então... Imagina você ficar 2 anos, aí tudo acontecendo, aí vem sutiã interno, vem sutiã externo, o povo já começa, aí vem mastingueira, não sei o que, você tá lá com o filho, aí volta. Então, assim, não é fácil. Para a mulher, cirurgiã plástica é realmente muito mais difícil. E ela tem que lidar com tudo isso e depois ela volta a trabalhar. Aí o que a mulher cirurgiã plástica faz? De manhã ela opera, e de tarde, consultório, e o filho, e a família, e não sei o quê. Entendeu? Porque normalmente a mulher cirurgiã plástica está sozinha.
né? Ela não é igual a gente foi um casal, a gente conseguiu dividir muita coisa. Então, é difícil. Para a mulher eu super apoio, só que realmente é bem mais difícil para a mulher e elas estão lutando sozinhas com essa crença limitante, com toda essa questão, elas se sentem diminuídas e ao mesmo tempo toda essa carga. Não é fácil. Não é fácil, eu tive muita sorte. E você acha que, para terminar o podcast, deu 1 hora, né? Você teria algum conselho, assim, que você vai nos grupos aí, que eu tô falando isso, cara, porque eu vi, né, assim, você não tem noção como é uma crença limitante, na minha cabeça, que você conhece, né? Eu não... Quando eu vi que tinha um grupo de mulher, eu falei, por quê? Não é o mesmo grupo? Você entende? Eu falei, já é o mesmo grupo. Ou seja, na minha cabeça não tem diferença nenhuma você mandar um caso e o Baca mandar um caso. É um cirurgião plástico, ponto. Mas é mais discussão de dia a dia. O que Então, vocês fazem? você entende? Mas assim, Porque quando eu vi, eu falei, ok, você entende? É uma crença que está mais nesse mundo do que realmente é. É uma visão mais introspectiva do que pode ser de fato, né? Mas é mais do que isso. Sabe o que a gente discute lá? Como é que faz? Com quem que deixa? Tem babá? Não, eu entendo Nós temos isso. uma amiga nossa, Denise, ela não queria ter filho porque ela não sabia se ela ia conseguir ser mãe sem cirurgião plástica. Hoje tá com o neném, mandou mensagem ontem pra mim. Falou, eu fiquei 10 dias em casa, igualzinho eu, fiquei 10 dias em casa e consegui uma babá. Obrigada. Porque assim, são dúvidas que você não vai saber responder. Não, exato. Entendeu? Mas assim, eu achei muito interessante e é um ambiente para ser explorado. Por quê? Porque eu acho que a mulher tem uma sensibilidade estética que entende. A cirurgia plástica, na maioria das vezes, é um ambiente mais feminino, né? E a mulher tem uma sensibilidade estética e uma visão estética do corpo próprio delas que é diferente do homem, né? Que é uma coisa que o cirurgião plástico às vezes não entende, né? E você me ajudou muito nisso, né? Tipo, eu falo, pô, tá bom pra caramba que ela vai querer operar. Não, tá bom, olha só, né? Então... ontem mesmo atendi um casal, o cara tava, o corpo da mulher pro cara tava perfeito, pra ela não. Eu falei, eu entendo você, eu entendo ela. Entendeu? A mulher nunca vai achar que o corpo dela tá perfeito e você não vai conseguir convencer ela disso. Eu já, beleza. Mas é muito interessante, porque as mulheres, elas padecem de dificuldades que o homem não entende, né? E você, como hoje, além de ter um conhecimento técnico muito bom, tanto em ordem administrativa como cirúrgica, como operacional, como administrativo, e para encerrar o podcast, o que você poderia falar para as mulheres cirurgiãs plásticas, né? Em relação assim, cara, monta uma equipe que seria mais interessante, faça sociedade, alguma coisa assim para a vida mesmo, assim, para ajudar elas na questão. Porque, tecnicamente, de verdade, homem, uma mão masculina, uma mão feminina fazendo uma cirurgia, beleza. Eu sempre falei para mulher, para homem, independente de quem seja, que eu acho que o que fez dar certo, que eu falo para todo mundo até aqui, é muito diferente você ter um auxiliar e você ter um cirurgião plástico que é teu sócio. E que vocês caminham junto, e que o sucesso do paciente é sucesso para os dois, e que a tragédia é tragédia para os dois, porque quando você contrata um auxílio não é a mesma coisa. E para a mulher, nós precisamos desse apoio, e é muito difícil de encontrar. Então, assim, eu entendo todas elas, é difícil, não é fácil. Todas elas têm auxílio não é cirurgião, não é cirurgião principal, igual sempre nós dois fomos, e agora nós três, né? Que a gente sempre deixou bem claro que são principais, não são auxílios. Por quê? Porque se o paciente não está bem, os três estão preocupados, os três estão juntos, os três voltam, os três... E é igualzinho para a mulher, só que para a mulher não é tão fácil você encontrar pessoas comprometidas assim. Então, eu acho que o mais importante é montar uma equipe que vista a camisa. Tem que ser equipe, tem que ser sociedade, não dá para fazer sozinho. O homem sozinho faz, mas também precisa. Só que para a mulher não tem como não fazer isso com uma outra pessoa que está do lado dela, fazendo a mesma coisa. Se for o marido cirurgião plástico, que eu sempre falo para nós, a gente tem vários casais cirurgiões plásticos, amigos nossos, que não trabalham com essa linha e não dá para entender. Tem que estar junto, tem que ser junto. Se você não tem, procure alguém que possa te ajudar e que vista a camisa, que faça uma sociedade com você nesse sentido.
é muito difícil, mas é um caminho que é mais fácil. Porque 100% das mulheres cirurgiãs plásticas sofrem porque elas são muito sozinhas. E aí, nesse grupo, a gente consegue discutir coisas que podem ser banais. Falar para um homem, falar assim, nossa, mas preciso de uma babá, preciso, sei lá, de um... Como é que eu faço? Acordo para dar TT, acordo não sei o quê. Não sabe o que falar e a gente está lá para ajudar. E acaba que eu sou uma das que mais ajuda, só que eu tenho muita sorte, então para mim é muito difícil eu ajudar de certa forma, porque para mim é tudo muito fácil. Porque eu, além de tudo, sempre tive um cirurgião plástico do meu lado, que nunca ia deixar a peteca cair. Então eu consegui fazer tudo sempre com alguma pessoa do meu lado. Só que a mulher também precisa se valorizar. Muito. Deixar essa insegurança de lado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, só pra gente finalizar, você acha que hoje a paciente, mulher ou homem, você não acha que eles preferem operar com homem? Não. Eles se sentem mais seguros? Pensa Não. você Você vai fazer sua lipo. Cara, sabe que eu olho tudo meio de longe, assim, Uhum. né? Eu acho que é uma questão mais intrínseca de quem atende. Pensa real. Tô falando real. É mais uma questão comportamental da pessoa que atende do que o paciente que escolhe. Todo mundo tem um sensor de insegurança, todo mundo tem, né? Então, hoje, se você tiver uma mulher igual você, cara, hoje você tá plena, você senta, você fala, é isso, ponto. Você vira as costas, o paciente fala, porra, é foda. Né? O que eu acho de questão, assim, que a mulher, às vezes, por se sentir oprimida, sozinha, ela não mostra essa segurança, entendeu? Ou não acredita que ela seja tão assim. É a insegurança de não passar essa imagem que ela é E do boa. mesmo jeito como um É homem, isso. cara. Eu vou dar exemplo de um homem e de uma mulher. Então pronto. Eu vou dar exemplo, vou falar Pronto. 2 nomes aqui. Pronto, não é que aquele... Eu vou falar de 2 homens. O Orozinho veio aqui, lá no Macapá. Sim. Eu falei, cara, pra mim são os melhores cirurgiões do Brasil. Aquilo foi, plim, o cara virou o melhor cirurgião do Brasil. Sim, entendeu? Assim, pra ele mostrou confiança, a carreira dele cresceu, não sei o que lá. Mas é pro Carol Macedo. Eu ia falar da Carol. Carol Macedo. Carol Macedo, baita cirurgiã. A melhor cirurgiã de mama Entendeu? que eu conheço. E eu falei isso pra ela. Talvez seja isso. Então, né? eu acho que então, assim... pronto, esse é o recado para a cirurgiã tanto mulher. homem quanto mulher, achei mas isso. eu acho que é mais um inconsciente comum da mulher se sentir, às vezes, com, eu tenho filho, tem um E o monte de paciente coisa. sente, né? Não tem jeito. De repente, um detalhezinho o paciente pega ali e fala... Todo mundo é um radar, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, não é que todo mundo sabe, você sabe quando tem um negócio ali, Uma insegurança, um gamberation, você não sabe conscientemente, mas você fala, não sei, eu vou para outro lugar. Vou procurar. Entendeu? Então, eu acho que eu percebi, porque nós quando você começou a falar das tivemos whips e tal, uma paciente que recentemente veio, ela falou não operou porque ela se sentiu um pouquinho insegura. Quando o filho dela queria fazer orelha e ela não operou porque ela não se sentiu muito segura com o que eu falei. E pra você ver, já teve paciente que veio que eu fui marcar, ela falou, vim por causa do Elô, tá? Doidona de figura. Eu falei, vim por causa do Elô, vim por causa de você não, tá? Porque você é meio louco. Eu falei, beleza. E já teve paciente também que falou assim, cara, eu confio mais no você do que o Elô. Então assim, ok. Mas independente disso, eu acho que o fato de você se sentir pressionado, que assim, que lá, eu sou mais frágil, sou mais dependente, que eu vejo, assim, eu percebi de uma maneira assim, eu não sabia nominar, eu acho que hoje voltando e olhando, eu sempre senti diferença no comportamento intrínseco entre um residente homem e uma residente mulher, tá? Mas a residente, você acha que ela se sente insegura? Não, mas é mais uma questão, não é de insegurança de nada. De quê? De atitude de comportamento, assim, homem, é um ambiente muito, né, tipo... Vou falar por mim na minha residência. Eu acho que lá já era o contrário. Você pegou uns quebra-mão, né? Não quebra-mão, não, mas assim, eu me sentia muito segura. Eu me sentia segura, meu chefe gostava de mim, ele confiava em mim, desde a cirurgia geral, eles deixavam fazer tudo, porque eles achavam que eu tinha uma mão boa, então assim, eles me deixavam seguras. Aí quando você sai, que é um mundo diferente. Então, eu acho que é isso. Mas exatamente eu acho que é isso mesmo. Porque o ambiente é mais paternalista para a mulher durante a residência, eu via isso. Os homens que se fodam. Se algum chefe pegava na tua mão, mulher lá, 3 chefes pegou na mão. Do Baca O Baca pegava, o chefe do Baca. Mas, eu acho que esse... O Baca tá ali. Eu acho que tá aí o... Mas talvez... A resposta, eu achei. Então, eu achei por sempre aí. vi um
negócio assim, e de verdade deu, né? Deu. E de verdade... Deu faz tempo, né? Deu faz tempo. E de verdade, assim, eu vi essa questão e eu, de verdade, o que eu poderia falar, observando a tua mudança, é que, cara, é uma crença limitante por fato de ser, talvez, né, não todas, não estamos generalizando nada, mas eu acho que é uma coisa que dificulta, e isso o cara já sai sendo calejado, porque para quem passa pela residência de geral, principalmente o homem, o dia que ele é um bosta é um elogio. Os outros dias ele é um filho da puta pra baixo. Ah, né? não, sim, mas a residência pra mulher também não é fácil. É, não. Mas assim, eu mas falo... acho que mais agressivo o cara não sabe calejar. Talvez, isso falando assim de que eu observei por fora. Mas essa questão de dependência, de depois sentir insegurança, é uma questão que eu vejo. É. E isso, por isso, né, ela acha que converte menos. Mas o que eu vejo é que hoje, cara, hoje é muito tempo, as cirurgias plásticas, assim, tecnicamente não tem. Não tem uma mão masculina e feminina. Tecnicamente é aquilo. Mas talvez de comportamento e autoconfiança, isso mude. É só você lembrar do nosso começo, quando eu comecei a mostrar os resultados no grupo, que você tem que ser muito grato a mim, porque eu colocava as fotos de antes e depois nos nossos grupos de cirurgiões plásticos, e você falava assim, para de fazer isso, Elô, para de passando vergonha. E eu mandava o que eu falava? Olha aqui o nosso caso, olha o que o Carlos fez, olha o nosso caso, e eu já jogava tudo pra você. É o Carlos que tá fazendo, não é o Carlos. Então, assim, já desde o começo, isso talvez já batia pra mim. Porque eu falava assim, bom, já vou colocar o Carlos. E aí você começou a ter visibilidade, mais ainda, começou a ser convidado para os cursos, que foi o momento que eu tive mais insegurança, né? Que eu falei, poxa, tá tudo Carlos. E agora? Que eu falei, eu vou correr atrás, né? Que a gente teve essa conversa. Eu falei, eu vou correr atrás. Não foi uma conversa, foi tipo... Foi né? tipo assim, é o seguinte, agora você me aguarde. É isso. Sabe aquela conversa onde a mulher grita e o cara chora? Ai, que mentira, eu não grito nunca na vida. Não grito. Tá, ó, eles estão fazendo assim, ó. Já deu, pessoal. Tipo- Então, foi um prazer. Né? Hoje eu entrevistei a doutora Heloíse da Você Lago. tem que falar que foi um prazer pra mim, né? De- Não pra eles. Foi um prazer pra mim. Mas tem que olhar pra... Eu tô olhando pra câmera. É aquela. Ah, não, é essa. Ela tá achando que eu... E eu tenho que olhar pra aquela? Eu olhei o tempo todo pra essa, no final do podcast ele falou assim, ó, aqui, ó. Então hoje eu entrevistei a doutora Heloíse da Lago Tomás Manfrim, né? Cirurgiã plástica desde Maringá, Paraná. E minha esposa também. E é muito interessante ter a conclusão desse podcast, porque eu perguntei de maneira impessoal e vi que a gente tem duas vidas completamente diferentes. Nossa, que Não. horror. Mas isso é sensacional. Né? Não tem vidas diferentes, só A tem... gente tem visões de vida completamente Visões, diferentes do que aconteceu no nosso passado, dos momentos, todos os momentos foram importantes para ela, para mim, o negócio passou batido. E os momentos talvez que ela nem sabe, para mim foi um negócio extremamente, pá, isso é muito legal. Porque a vida ela não é, a vida é a de cada um. Cada um colore a vida do jeito que acha, bota a cor no dia que ele acha mais legal. E foi muito legal. Por mim eu ficaria mais tempo nesse Obrigada, era pra podcast. ser meia hora. Foi E uma agora hora e deve meia. ter paciente esperando, né? Deve ser por isso que vocês estão tristes aí. Beleza, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Fique com Deus. Feliz ano novo. Um beijo.